Hoje nós vamos falar sobre mais uma disciplina espiritual, que é a disciplina da simplicidade. Fale aí, simplicidade. Fale mais alto, simplicidade. Nós vamos falar sobre simplicidade hoje, amém, irmãos? Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pelo ar que nós respiramos. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor é. Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Neste momento eu venho pedir que o Senhor tire tudo aquilo que tem dentro de nós, que possa atrapalhar da tua palavra ser semeada, Pai. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, prepara a terra do nosso coração e me usa, Senhor, como instrumento. Que possamos sair daqui diferentes, que possamos sair daqui mais semelhantes a Cristo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 25. Mateus 6, 25, amém? Todos acharam? Vamos ler. Diz assim, quem não tem a Bíblia pode olhar aqui no telão. O título diz, as preocupações da vida. Tem algum título diferente aí na Bíblia de vocês? Qual o título? Ansiosos? Solicitude pela vida. Quem mais? Tem algum título diferente? Ensino sobre a preocupação. Qual, irmão? Sobre os cuidados da vida. Olha o tanto de título para você entender sobre o que fala. Vamos lá. Versículo 25 diz assim. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Aplauda o Senhor e pode se assentar. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluias. Irmão, se a gente saísse daqui, pode sentar. Se a gente saísse daqui só com a leitura da palavra, já seria de exortação, já seria de transformação para nós. Mas o Senhor tem mais. E eu queria te convidar agora a se atentar, se atenta. Presta atenção, não se distrai com quem fica andando. Irmãozinho que fica andando, em nome de Jesus. Não levanta agora para ir no banheiro, não. É só uma horinha, vamos se segurar, amém? Porque também a palavra do Senhor, esse momento do culto precisa de disciplina. Disciplinas espirituais e disciplina no comportamento também, amém? Amém? É assim, irmãos. A gente fala isso para as crianças, não é? Temos que falar para nós também. Disciplina hoje que nós vamos estudar é a disciplina da simplicidade, irmãos. Essa é uma disciplina pouco falada no nosso meio, no meio cristão. Eu mesmo, particularmente antes do livro, eu nunca tinha escutado sobre ela. Por que é uma disciplina pouco falada? Por conta da nossa cultura.
Além de ser uma disciplina pouco falada, é uma disciplina desafiadora. É desafiadora. Todas que a gente aprendeu até aqui, que foi o quê? Meditação, oração, jejum. E qual mais? Hoje, né? Não. Estudo bíblico e hoje simplicidade. Todas elas têm um desafio, mas simplicidade, em particular, é desafiadora. Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura que choca com a simplicidade. E nós vamos entender ao longo dessa palavra. Nós vivemos numa sociedade que é mais importante você ter do que você ser, sim ou não? Hoje, não importa o que você é na sociedade, importa o que você tem. Quem já teve a oportunidade de ir numa loja e talvez de chinelo? E aí o que o vendedor faz? Não todos, né? Não vou generalizar, mas o que o vendedor faz? Dá aquela olhada panorâmica e pensa, é caroço. É caroço. E às vezes aquele senhorzinho de chinelo tá cheio da bufunfa. Por quê? A gente olha e já faz o nosso diagnóstico. E aí a pessoa dá o quê? Que atendimento? Um atendimento de qualquer forma. 50, 60, 70. Aí chega alguém bem vestido, já muda. Não vamos ser hipócritas, é assim na nossa sociedade. Quantas vezes a gente mesmo está em algum ambiente e chega alguém bem vestido e você logo senta do lado dela. Mas se chegar alguém um pouquinho mais, você já fica se controlando e... Infelizmente, a nossa sociedade é assim. Infelizmente, a nossa cultura hoje vale mais ter do que ser. É só olhar para o nosso Planalto. É só olhar para a nossa política. É só olhar para quem nos governa. Importa mais ter do que ser. Importa mais ter do que ser. Então, por isso que simplicidade é uma disciplina desafiadora para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vendo aqui todos os cultos de quinta. E hoje nós vamos ressaltar isso. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que renovar ele pela transformação da nossa mente. Porque a multidão vai falar uma coisa para nós. Mas a multidão não está certa. É só você pensar na Bíblia. Toda vez que aparecia a multidão, ela só aparecia para atrapalhar. Mas nós temos a tendência de falar assim, não, a maioria está fazendo, vou fazer também. Não, a maioria está sendo, vou ser também. Não, a maioria decidiu, então esse é o certo. E não é assim. Nós temos declarado em vários louvores nossos, Senhor, vem o teu reino, vem o teu governo. O que é o governo de Deus? O que é o reino de Deus? Olha, eu te garanto que é um governo e um reino que choca com o reino deste mundo. Tudo que o mundo declara para nós, tudo que o mundo nos orienta, você pode ter certeza que o reino e o governo de Deus é o contrário. E às vezes vai ser difícil a gente aceitar, sabe por quê? Porque nós estamos inseridos nessa cultura, sim ou não? Nós crescemos nessa cultura, nós nascemos nessa cultura, nós ensinamos os nossos filhos nessa cultura. Então é chocante quando vem alguém aqui no altar e fala, não é assim, a palavra de Deus diz que é assado. Dentro de você vai falar, não. Porque o homem, nosso homem interior é corrompido. Aí ele vai falar, não, ele não quer ouvir a verdade. Mas a gente aprendeu semana passada que a verdade nos liberta. Quem quer ser liberto essa noite? Amém? Eu quero sair daqui liberto, irmãos. Essas disciplinas têm nos libertado. As disciplinas não é um fardo para nós. São ferramentas de graça. Não é um fardo, não fica pensando, poxa, que fardo, que difícil orar, que difícil. Não, é um meio de graça, sabe? É um caminho que vai te falar, é por aqui. Ele fica te empurrando, você quer sair aqui? E a disciplina faz, não, é aqui. Então abra o teu coração nessa noite e vamos renovar o nosso entendimento. Talvez o que você ouviu até hoje sobre simplicidade não é o que você vai ouvir essa noite. Mas nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre simplicidade. O que Jesus diz para nós sobre simplicidade. Amém? Aleluias. O que o nosso mundo diz? O que nossa cultura fala? Que o herói é quem? É aquele mocinho que não tinha nada e ele conquistou com a força do braço dele e agora ele tem tudo. Sim ou não?
Esse é o herói para a nossa sociedade. Nossa, eu admiro aquele homem, eu admiro aquela pessoa. Não tinha nada e conquistou tudo. Mas a Bíblia diz, sabe quem é o herói? É quem tinha tudo e deixou tudo para se tornar pobre. Olha como os valores são invertidos. Para nós, o herói, uau, eu me espelho. E me entenda, tá? Eu não estou falando que você não pode se espelhar em alguém que cresceu, não é isso. Mas olha como a nossa cultura, olha como está entranhado em nós, que o herói é quem não tem nada e conquista tudo. Com a força do braço dele, do nada, do zero, ele foi lá, ele fez, ele conseguiu. Mas a palavra de Deus, o nosso herói, é quem tinha tudo e deixou tudo para vir não ter nada. Calma que você vai entender. Então vai vendo como a nossa cultura é invertida, é deturpada. Experimentar a disciplina interior da simplicidade nos liberta externamente. Como assim, Thaís? Se nós começarmos a viver a simplicidade, praticarmos a simplicidade, nós seremos libertos. Libertos exteriormente. Simplicidade, irmãos, liberta. Simplicidade traz alegria. Simplicidade traz um equilíbrio. E eu vou falar várias vezes essa palavra equilíbrio, porque simplicidade não é você não ter nada, não é isso. Simplicidade é você saber o lugar das coisas. Simplicidade nos liberta. Quando eu sou simples, eu não sou aprisionado. O contrário da simplicidade é o quê? É o complexo. Uma pessoa com a vida complexa é presa, é cativa. É uma pessoa ansiosa. É uma pessoa preocupada, é uma pessoa cheia de medos. E o Senhor quer nessa noite fazer a gente deixar a ansiedade de lado. Por que o Senhor quer colocar para nós essa prática da simplicidade? Sabe para quê? Para que eu e você deixe de ser ansioso. Para que eu e você seja alegre, seja contente. Para que eu e você seja equilibrado. Nós precisamos praticar a simplicidade. E eu começo te desafiando. Nós vamos pensar agora juntos. Nós temos a mania de dizer assim: eu preciso de um sapato novo, sim ou não? Eu preciso de um carro. Irmãos, nós vamos precisar entender o que é eu preciso para o que eu quero. Sabe por que a gente vive errando e não consegue viver a simplicidade? Porque a gente troca o eu preciso, o eu quero por eu preciso. Você quer uma roupa nova. Mulheres, principalmente. Às vezes o armário está cheio. Aí a gente olha e fala, eu preciso de uma roupa nova. Será que eu preciso mesmo? Quem precisa é quem não tem nada, sim? Você quer uma roupa nova. São coisas pequenas que, se a gente começar a praticar, farão diferença na nossa vida. Então, eu queria que você pensasse e refletisse. Tudo que você fala, eu preciso. Ou que você ultimamente tem falado, até que você escreveu na carta. Senhor, eu preciso. Você precisa mesmo? Ou você quer? Analise aí. Senhor, eu preciso terminar a minha casa. Eu preciso terminar a minha casa ou eu quero terminar a minha casa? Senhor, eu preciso de um aumento de salário. Eu preciso do aumento de salário ou eu quero o aumento de salário? Faz toda a diferença isso. Se a gente virar essa chave, vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente precisa, nós vamos correr que nem doido. Porque eu preciso, então eu preciso. E aí você vai acabar fazendo coisas que você nem precisava fazer. Para ter coisas que você não precisava ter. Simplesmente porque você fala o quê? Eu preciso. Quando na verdade você quer. Nós vamos falar sobre algumas simplicidades aqui. A primeira é simplicidade material. Repita comigo, simplicidade material. Vamos abrir em Filipenses 4:11. Simplicidade, irmãos, não é só dinheiro. Então nós vamos falar da primeira simplicidade, que é a material. Filipenses 4:11.
Amém? Filipenses 4:11 diz assim, o apóstolo Paulo falando: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos ler o 13 juntos? 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Simplicidade material. O segredo, irmãos, não é o que eu tenho ou o que você tem. O segredo é Cristo. O segredo não é o que nós temos. O segredo não é ser rico ou ser pobre. Você pode ser milionário, desde que o centro da sua riqueza seja Cristo. Por isso que a gente fala sobre equilíbrio, porque às vezes a gente entra naquela onda de falar: cristão não pode ter dinheiro. Está errado. Porque eu creio, e a Bíblia nos garante, que o Senhor muda o curso das riquezas. Por que Ele coloca as riquezas na mão do cristão? Pensa um pouco. Por que Ele coloca as riquezas na mão de alguns cristãos? Porque é nós que vamos financiar a obra. É você que vai poder abençoar um missionário. É você que vai abençoar. Você concorda que quanto mais você ganhar, maior vai ser o seu dízimo, sim? Assim eu acredito, né? Se você não dizima, sinto em te informar, você não vai prosperar. E não é porque eu estou te amaldiçoando, não. É porque é princípio. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, se você não é fiel com 100 reais que você ganha, você não vai ser fiel com 1 milhão. O problema não é o que nós temos, o quanto eu tenho, o quanto eu ganho. O problema é aonde a gente coloca essas coisas. Deus não tem nada contra tesouros. A questão, para Ele, é o lugar que esse tesouro ocupa na sua vida. Deus não tem nada contra você ter um carro. Deus não tem nada contra você ter uma casa. A questão é, onde esse carro vai ocupar o seu espaço? Onde essa casa vai ocupar o espaço? Aquele exemplo que a gente sempre ouve. Deus não tem nada contra você ter uma casa na praia. Só que se Ele souber, e Ele sabe porque Ele é soberano, sim ou não? Ele é soberano. Aí eu estou lá: Senhor, me dê uma casa na praia, me dê uma casa na praia, me dê uma casa na praia. Mas Deus conhece o coração da Thaís e sabe que o dia que Ele me der a casa na praia, o que eu vou fazer? Eu vou sumir da igreja. Eu vou fazer uma igreja lá em Bertioga. Você acha que Deus vai me dar a casa na praia? Pro meu mal. E eu não estou falando que você não pode ir para a praia. Mas entenda. Aonde essa coisa, aonde que esse bem, aonde que essa bênção material ocupa no seu coração um espaço? Você tem um carro: Senhor, eu quero um carro, eu quero um carro. Você está andando a pé, você fala a paz do Senhor para todos os irmãos. A paz, oi, a paz. No dia que o Senhor te dá um carro, você vira a cara, meu querido. O problema não é ter o carro. O problema é o espaço que esse carro ocupa no teu coração. Deus não tem nada contra os tesouros. Aqui a gente leu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se for para o reino, se o carro for para você dar carona para os irmãos, se o carro for para você ir buscar uma cesta básica, se o carro for para você ir fazer a obra, fique em paz, você vai ganhar um carro, porque Ele é o maior interessado. Agora, se esse carro for para você humilhar o irmão, se esse carro for para a gente ficar pagando de gatinho, o problema não é o que eu tenho. O problema é onde Cristo ocupa. Como Cristo domina as coisas que eu tenho. Eu posso ter dinheiro. Às vezes a gente fala, né, que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não, não é isso que a Bíblia fala. É o amor ao dinheiro que é a raiz dos maus. Então, simplicidade material. O segredo não é o que eu tenho ou deixo de ter. Olha aqui Paulo falando: eu não estou dizendo isso porque eu estou necessitado,
pois eu aprendi me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter fartura. Paulo está falando aqui, ó, eu sei não ter nada, mas eu também sei ter muito. Então o problema não é o que nós temos. O problema é aonde Cristo ocupa aqui. Olha o final, o segredo está no versículo 13. Tudo isso, o segredo de viver contente, é que eu tudo posso naquele que me fortalece. O segredo, irmãos, é Cristo. O segredo da simplicidade é Cristo. Não importa o que você tem, se 1 milhão na conta, se 50 reais. O segredo é Cristo. Você vai ser contente com 1 milhão, você vai ser contente com 50 reais. Você vai ser contente com um carro de última geração, você vai ser contente com um carro velho. Porque você tem Cristo. O segredo é Cristo. Ele é o centro de tudo. Foi falado aqui nessa noite, Cristo é o centro de tudo. Tudo é para Ele, a honra, a glória, tudo converge para Ele. Então guarda isso, o problema não é a gente ter. Eu não posso olhar para um irmão que tem bastante e falar, ele não é simples. Não, não é isso. Simplicidade é Cristo. Simplicidade é você descobrir que você só precisa de Cristo. Sabe, é você ter tudo e você falar, eu só preciso de Cristo. É você ter nada e você falar, eu só preciso de Cristo. É você, sabe, não sei, é você olhar as suas coisas e falar, eu só preciso de Cristo. E a gente tem o costume de dizer da boca para fora, eu só preciso de Cristo. Mas nas nossas ações e nas nossas atitudes, não reflete isso. As nossas atitudes não refletem isso. Porque é só o Senhor tirar o nosso emprego que a gente começa a amaldiçoar e murmurar. Quando na verdade nós devíamos falar o quê? Senhor, eu só preciso de Cristo. Então é para nós refletirmos nessa noite. A simplicidade material nos liberta para estarmos disponíveis para o reino de Deus. E entenda, Deus não é contra os tesouros, como eu falei, e Ele nem quer que você renuncie seus bens. Mas é muito simples. Quanto mais eu tenho, mais complexo fica a minha vida, sim ou não? Se eu tenho um carrinho, eu tenho um Fox, o IPVA, nem sei quanto que é mais. Acho que é uns R$1.000. Eu tenho que trabalhar uma quantidade de dias no ano para pagar esse IPVA, sim ou não? Quando eu tinha bicicleta, eu precisava pagar IPVA? Não. Eu precisava trabalhar tanto quanto eu trabalho hoje? Não. Se daqui para amanhã eu trocar o meu carro por um melhor, que eu nem sei um nome, mas... Querido, quanto maior, mais o que, Sandro? Santo sabe disso. Se eu trocar por um X35, nem vou perguntar o IPVA. E o seguro? Que os irmãos querem andar de carro e não quer pôr seguro. Aí depois rouba. Oh, Senhor, mas meu querido, infelizmente nós vivemos numa sociedade corrompida. Num estado que é o maior em assaltos de carro. E aí você não põe seguro, você está sofrendo risco, sim ou não? Mas aí você compra um carro, aí você esquece que o carro tem seguro, vai, põe mais 1.500 de seguro, se for um Fox, estou nem falando de um carro maior. 1.500 de seguro, mais 1.000 e poucos de PVA, já deu 2 e pouquinho, né? Gasolina, que meu carro vive no cheiro, mas os irmãos que abastecem, não é? Quanto que é de gasolina por mês? Pelo menos um carro normal, eu acho que é uns R$150. Vai somando, irmãos. Deus não é contra riquezas, contra bens. Só que quanto mais você adquirir, mais complexo vai se tornar a sua vida. Ah, eu moro aqui em Guaianazes. O pãozinho aqui em Guaianazes é 50 centavos. Não, quero ir morar lá no Alphaville. Você não tem dinheiro nem para comprar o pãozinho de Alphaville? E quer ir morar no Alphaville? Não é? Eu já pensei, eu falei, eu queria me mudar, queria ir morar em tal lugar. Depois eu fui raciocinar. Eu morar em tal lugar, com o salário que eu ganho, eu vou ter que começar a fazer pão em casa. Porque você vai na padaria, quem já foi na Paulista sabe qual o preço de uma coxinha lá? Aqui é 50 centavos no mercadinho aqui, ó. Lá
30 centavos nas 2 pistas. Nós moramos no céu e não sabemos. Aí você vai lá para Paulista, com os mesmos 30 centavos. Você não vai comprar um babalu. Você não vai comprar um babalu. Então, Deus não é contra a riqueza. Só que quanto mais for complexa a sua vida, mais difícil vai ficar você estar disponível para o reino. Sabe por quê? Ai, tô com meu foquezinho. Ah, não, vamos trocar. Irmãos, parênteses. Acabei de quitar meu carro, acho que tem 2 meses. Aí eu e o Lucas conversando, falando, vamos trocar o carro? Meu Deus, eu acabei de quitar aqueles boletos infinitos. E aí qual é a primeira coisa que a gente pensa? Sarna para se coçar, Sheila. Irmãos, hoje é dia da gente refletir. Eu acabei de quitar o carro. E eu e ele senta e fala, vamos trocar o carro? Aí na hora, nossa, a gente já tinha escutado essa ministração de simplicidade. Na hora nós olhamos um pro outro, para. O carro tá andando? Tá. Tá funcionando? Tá. Para. Pra que eu vou entrar numa prestação de mais 300 anos de R$700? Aí, amor, vem pra casa hoje, mulheres. Ah, ele só trabalha. Lógico, você só passa o cartão. Ele tem que trabalhar mesmo. É ou não é? Ah, amor, você trabalha demais. Lógico, filha de Deus. Você vai na lojinha, não aguenta sair sem R$50 gastado de lá? Vai trabalhar mesmo. Por quê? Ele é homem, ele sabe as contas que ele tem que pagar. Amor, vamos trocar a TV? Tá lá a TVzinha funcionando de tubo. Mas você quer, aqui fala, olá, o que você quer assistir hoje? Porque a TV mostrou para nós que existe essa TV. E ela é top. Ah, não, eu preciso dessa TV. Pera lá, eu preciso ou eu quero? Ó como faz diferença. Aí eu compro a TV em suaves prestações. Aí o orçamento já estava curto. E não tem nada a ver com Deus. É eu e você. É atitude prática. Então não é pecado ter. Irmãos, você tem dinheiro? Tenha mesmo. Deus te abençoe. Mas porque quanto mais você adquirir, mais vai exigir de você. Aí o pastor vai falar, ô, querido, você pode vir aqui tal dia abrir o culto? Ah, não dá, irmão, porque eu vou sair tarde, porque eu tenho que fazer hora extra. Olha só, olha as coisas ocupando o lugar de Cristo. Ah, você está falando que eu não tenho que trabalhar? Não, não é isso. Eu estou falando que se você levar um estilo de vida simples, se você quitar o seu Fox e falar, agora chega, vamos usar ele até ficar velho. Entendeu? Se você fizer isso, você não vai precisar ficar fazendo 1 milhão de hora extra. Nós procuramos os nossos próprios problemas. Nós procuramos a sarna para se coçar. Então, preste atenção. A simplicidade material nos liberta para estarmos disponíveis para o reino de Deus. Quanto mais simples você for, mais disponível você vai estar. Sabe por quê? Você é simples. Tem muito? Beleza. Tem pouco? Beleza. Então você vai estar disponível para o reino de Deus. Agora, eu quero. A gente vive nessa busca desenfreada. Eu preciso. Comprou um tênis hoje, amanhã já quer o outro. Irmãos, alguém aqui usa a roupa até rasgar? Glória a Deus pela sua vida. Os homens, ó. Levanta a mão quem falou isso. Só os homens. Homem usa mesmo até rasgar. Nós temos que jogar fora a cueca. Porque homem usa até rasgar. Mas mulher não usa até rasgar. E a sociedade fala pra mim, sabe o quê? Você vai de novo pro culto com aquela roupa? Eles vão reparar. Quem vai pra festa de casamento? Mulher compra um vestido e vai pra festa de casamento. Usa uma vez. Aí tem outro casamento daqui a 5 meses. Amor, tem que comprar outro vestido. Porque senão eu vou sair nas fotos com o mesmo vestido. Isso não é simplicidade, irmãos. Enquanto não enxergarmos o quanto a nossa cultura está desequilibrada nesta questão, não conseguiremos lidar com o espírito de Mamon que vive dentro de nós, nem desejaremos a simplicidade. Enquanto nós não entendermos que a nossa sociedade está corrompida nessa questão, nós não vamos desejar a simplicidade. Por quê? Nós vamos achar normal, porque todo mundo faz. Todo mundo troca o celular. Usou 5, 6, 7 meses, sai um novo,
Vamos trocar. Todo mundo troca. E ai daquele que não troca, é zoado. O que não troca é bulinado. Que isso? Que tijolo é esse? Mas espera lá, o celular é para quê? Para ligar, né? Tá ligando? Tá mandando mensagem? Tá visualizando? Simplicidade. Então fala aí, eu preciso de simplicidade material. Simplicidade te liberta, guarda isso. Simplicidade te liberta. O Senhor quer te libertar nessa noite. Se você for simples, você será livre. Livre, livre. Estamos presos à ansiedade, estamos presos ao medo, presos, porque não somos simples. Em Eclesiastes, eu vou ler, Eclesiastes 7:29, marque esse versículo. Eu não sei como vai estar a versão ali, mas 7:29 diz assim: Deus fez os homens simples, mas eles foram em busca de complicações. Como está ali? Ali está reto. Nas versões mais atuais fala, Deus fez o homem simples, mas nós complicamos tudo. Irmãos, Deus fez o homem simples, Deus nos fez simples. Como a gente nasce? Pensa numa criança, a gente nasce peladinho da Silva, nu, com nada, simples. Criança é uma coisa simples. Como criança é simples. O seu filho, quem tem filhos aqui sabe que eu estou falando a verdade. Às vezes a gente trabalha. E aí o seu filho vai lá e fala, mãe, pai, brinca comigo. Ele não quer nada, ele não quer o negocinho de última geração. Ele não quer, ele quer só que você sente com ele e faz o quê? Brinque com ele. Simplicidade. O Senhor nos fez simples, mas nós complicamos tudo. É a realidade. O Senhor nos fez simples e a gente complica tudo. Simplicidade intelectual. Fale aí, simplicidade intelectual. O apóstolo Paulo também nos ensina isso. Ele fala no texto, se você voltar um pouquinho, Filipenses 3, ele fala lá que quanto à lei, ele era fariseu. Deixa eu achar aqui, para eu falar certinho. Aqui, ó, Filipenses 3. Eu acho que é o 7, né? Deixa eu ver. Qual? 3, isso mesmo. Pois nós... Não, pera lá. No 4. Isso mesmo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha Paulo falando dele. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, não à lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Irmãos, simplicidade intelectual, não importa o que você tem, não importa o que você sabe, não importa o diploma que você conquistou, diante de Cristo, tudo é perda. E me entenda, também não estou falando que você não tem que estudar, não é isso, vai estudar mesmo, vá se formar mesmo, mas nós precisamos ser simples intelectualmente. Você já conversou com alguém que começa a falar e começa a falar difícil? É um negócio tão simples, aí dá aquela enrolada, aquela embromation, para falar um negócio que era só, o astro, o rei, era só falar o sol. Simplicidade intelectual. Pessoa que não consegue conversar com outro que fala claro, nós vai, nós vem, e não estou apoiando falar errado. Mas se você for uma pessoa simples intelectualmente, mesmo estudado, você vai tratar todos igual. Não é porque você tem faculdade A, B, C, que eu vou olhar para o Rodrigo e falar, quem é o Rodrigo para falar comigo? Eu sou estudada. Eu tenho teologia. Eu tenho faculdade. Eu tenho pós-graduação. Eu tenho PhD. Meu Deus, quantas vezes não temos simplicidade intelectual?
Quantas vezes menosprezamos o senhorzinho, a senhorinha que chega na igreja e quer conversar com a gente fica assim, doido para sair, para deixar ela falando sozinho, para ir conversar com alguém com mais intelecto. Isso não é simplicidade. Pense no nosso mestre. Ele conversava com todos da mesma maneira. Ele falava com as crianças, ele se dava bem com os idosos, ele se dava bem com homens, com prostitutas, com todos ele conversava de igual maneira. Precisamos ser simples intelectualmente. Você está conseguindo compreender o que é simplicidade? Não é não ter, é aonde isso está dentro da sua vida. Será que a sua faculdade, será que o seu diploma toma um espaço de arrogância dentro do seu coração? Ou será que você olha esse diploma, olha essa faculdade e fala, Senhor, é para a tua glória. Senhor, eu estou fazendo isso para a tua glória. Para que eu possa ajudar outros irmãos. Outra simplicidade que nós precisamos ter, simplicidade espiritual. Fale aí, simplicidade espiritual. Irmãos, precisamos ser simples espiritualmente. Hoje a religião fala que para você ser salvo você precisa daquilo outro, e dá 3 pulinhos, e passa na mão na rosa, e beija a água benzida, e pega a vassoura santa. Não. Nós só precisamos de Cristo. Cristo é suficiente. Ah, Thaís, mas não tem que... Não. Ah, mas só Jesus me salva? Sim. Ah, mas... Como que eu vou explicar isso? Não tem explicação, é a graça. É a graça, não tem explicação, irmãos. Só que a gente complica o espiritual. Ah, porque não fala em línguas, porque é renovado, porque não é renovado, porque... Cristo é suficiente. Tem Cristo no Rodrigo? Tem Cristo em mim? Tem Cristo em você? É suficiente. Cristo é suficiente. Se nós precisamos de alguém para adorar o Senhor, meu querido, reveja seus conceitos. Se você precisa do toque do piano para adorar o Senhor, reveja seus conceitos. Se você precisa das luzinhas piscando para adorar o Senhor, reveja seus conceitos. Porque simplicidade espiritual é você e Cristo. Cristo é suficiente. Não tem segredo. Tudo converge para Cristo. Tudo direciona a Cristo. Todas as pregações que forem feitas aqui tem que terminar em quem? Cristo. Por que nós estamos aprendendo as disciplinas espirituais? Ah, você está falando então que é simples, então por que eu vou seguir as disciplinas? Por quê? Porque a meditação me leva ao lugar que está Cristo. A oração me fala falar com quem? Com Cristo. O jejum me faz ficar sensível a quem? A voz de Cristo. É só raciocinar. Tudo leva a Cristo. Irmãos, volta aqui para a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Simplicidade espiritual. Você só precisa de Cristo. Você não precisa de uma igreja aberta. E sim, precisamos congregar. Vai chegar essa disciplina. Mas isso não pode ser a sua muleta. Tivemos o gostinho. A igreja fechou. E aí, vai desviar? Parou? Não, porque nós só precisamos de quem? De Cristo. Cristo é suficiente. A graça dele nos basta. É isso. Simplicidade espiritual. Ah, mas tem que fazer assim, assado. Cristo. Vá para Cristo. Corra para Cristo. Corra para a cruz. Que lá ele vai te direcionar. Porque é impossível a gente ir para Cristo e continuar sendo os mesmos. Sim ou não? É impossível, irmãos. Às vezes, eu não tenho medo de falar isso para vocês, porque eu sei que vocês são maduros. Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu teria medo de falar isso no altar. Quando a gente fala assim, basta Cristo. Porque se é uma pessoa infantil, espiritualmente, ia falar, então não vou orar, não vou... Só que uma pessoa que entende que basta Cristo e vai para Cristo, se ela está ali com Cristo, ela não vai conseguir ficar sem orar.
ela não vai conseguir ficar sem jejuar. Ela não vai conseguir ficar sem servir, porque ela está em Cristo. Ela não vai conseguir ficar com raiva de alguém, porque ela está em Cristo. É assim, irmãos. Às vezes pode parecer difícil, mas não é. Se a gente for para a cruz, se a gente se ajoelhar e falar assim, Senhor, eu estou longe disso, eu estou longe dessa simplicidade, me ajuda. Ele vai nos ajudar. E é um passinho de cada vez. Temos aprendido isso aqui, é um passinho de cada vez. Você não é mais o mesmo de quinta-feira passada. Eu creio nisso. Você não é mais o mesmo de um mês atrás. Porque você está sendo ministrado aqui. Eu tenho certeza que quando foi proposto o jejum, você já falou, opa, vou entrar nessa. Eu tenho certeza que quando você acorda de manhã e você quer pegar o WhatsApp, você pensa, não, vou ler pelo menos um versículo antes. Você não é mais o mesmo. É de glória em glória. A vida do cristão é assim, um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Às vezes você fica se frustrando achando, poxa, mas olha lá como é fulano. Calma, é um processo. Comece, caminhe, siga, você vai chegar. Nós só vamos conseguir se nós começarmos. Então, simplicidade material, simplicidade intelectual e simplicidade espiritual. Só um panorama sobre o que é simplicidade. Simplicidade é você entender, eu só preciso de Cristo. O que é simplicidade? Você só precisa do quê? Fala, eu só preciso de Cristo. Só isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós só precisamos de Cristo. E aí, vamos para a prática. Porque não adianta a gente falar e a gente não dá a receita do bolo. Está no livro. Quem quiser comprar, prática. Tudo começa de dentro para fora. Nosso problema é que a gente quer começar de fora para dentro. Aí quer começar a ser simples materialmente, com o coração todo, sabe? Novamente eu vou falar. Simplicidade é de dentro para fora. Não adianta você começar a desapegar de tudo e o seu coração tá ali, agarrado. Tem gente que não tem nada e não é simples. Tem gente que é pobre, pobre, pobre. Você já conheceu alguém assim? Que é pobre, mas é soberbo, é orgulhoso. Então não tem a ver com o que eu tenho. De dentro para fora. Mentalidade. Nós temos que começar. Dicas práticas. Primeiro passo. Pensar. Tudo é um presente de Deus para mim. O que você tem hoje? Começa a pensar aí. O que você tem hoje? Sua família? Foi Deus que te deu. Sua casa própria? Deus que te deu. Seu carro? Deus que te deu. Se vermos a vida assim, se começarmos a mentalizar, nossa, esse celular foi Deus que me deu. Nós vamos parar de murmurar. Porque quando nós não ganhamos algo do Senhor, a gente começa a fazer o quê? Murmurar. Só que Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Porque tudo é um presente dele para nós. A salvação é um presente, a vida é um presente, a saúde é um presente. Então comece a acordar, a pensar, a olhar e falar, tudo vem de Deus, tudo é um presente de Deus. Segunda dica, confie que Deus cuida das suas coisas. Se você confiar que Deus cuida das suas coisas, você vai parar de ter medo e ansiedade, de perder. Se você confiar, olha, é Deus que cuida do meu carro, é Deus que cuida do meu emprego, é Deus que cuida das minhas finanças. Se você confiar que é Deus que cuida das suas coisas, você não vai ter ansiedade nem medo. Porque se é Ele que cuida, Ele não vai te levar para o buraco, sim ou não? Não vai. Se é Deus que cuida das suas coisas, dos seus bens, tem alguém melhor do que Ele para administrar os seus bens? Vem dEle, Ele me deu e é Ele que cuida. Aí a gente fala, eu confio em Deus, mas na prática, nós não confiamos. Nós não confiamos que Deus cuida das nossas coisas. Não é nós que temos que manter as coisas, irmãos. Nós temos que ser como crianças. Novamente eu vou falar. Eu pergunto para você que é pai e mãe. Sheila,
A Maria, você dá almoço para ela hoje. Ela pega lá na panela um prato a mais e guarda para amanhã? Você guarda, Maria? Sua mãe fez almoço hoje, você vai guardar um pratinho a mais para amanhã? Por que não? Por que, gente? Por que a criança não guarda o pratinho para amanhã? Eu faço lá a janta, o Guilherme chega, vou fazer um prato para hoje, um para amanhã e um já para sábado. Tá rindo, né? Mas é assim que a gente faz. Por que a criança não faz o prato de amanhã? Porque confia o quê? No caso, a Maria confia que a Sheila amanhã vai fazer de novo. Ah, não. Tá nem aí. Ele come hoje, quer nem saber da janta, porque ele sabe que na hora da jantinha, a mãezinha vai vir com a comidinha fresquinha. Algum filho aqui chega e fala, pai, você comprou a mistura de amanhã? Ô mãe, gente, nunca que o Guilherme chegou em mim, olha que o Guilherme é ansioso. Ô mãe, você já comprou o bife de amanhã? Não. Por quê? Porque ele sabe que o papai dele vai lá, pega um cartão e pum. O pai dele deixa de comer, mas ele vai comer. É ou não é? E por que nós guardamos a comida de amanhã, de sábado, de domingo, de terça, de quinta, do mês que vem, do ano que vem? Por quê? Porque não confiamos que o nosso pai vai prover amanhã. Então você está falando que eu não posso guardar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode reter. Você não pode reter. Você está lá com R$300 na sua mão. E aí você vê um irmão passando necessidade. E aí você fala, eu que vou guardar os 300 porque segurança, né? E amanhã? Você não confia que o teu pai pode prover amanhã. Assim como o pai provê para aquele que está necessitado. É isso, irmãos. A gente dá risada, mas olha as crianças. Observem as crianças. Elas não estão nem aí para a janta de hoje à noite, porque ela confia que o pai e a mãe dela vai suprir. Temos que ser assim, confie que Deus vai suprir. E não da boca para fora, isso é mental. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Temos que ficar falando toda hora, meu pai cuida de tudo. Meu pai vai providenciar. Alguém aqui passou fome nessa pandemia? A irmã Ana deu um testemunho aqui, né, irmã Ana? Nas mulheres, na oração. Eu fiquei impactada. Ela falou que ela ajoelhava de manhã. Senhor, tá acabando o arroz. Tem só para agora. Eu preciso de arroz. O que acontecia, irmã Ana? Chegava lá na porta dela à noite, a cesta básica. Quem é que faz isso, meu irmão? É o pai dela. É o pai dela. Ela ainda falou que chegou a pizza, né? Deus falou assim, filha, eu não vou te dar só arroz não, que é muito chato comer só arroz, né? Toma uma pizza aí. Olha só, irmãos. Confie que o seu pai providencia o alimento de amanhã. Para de se preocupar com janeiro, com a matrícula. Oh, Jesus, tem misericórdia. Para de se preocupar. O teu pai sabe a tua necessidade. Ele vai providenciar o que você precisa, amém? Ele vai providenciar. Terceira coisa que precisamos mentalizar. Eu preciso colocar tudo. Meu Deus do céu, essa. Eu preciso colocar tudo o que eu tenho à disposição do outro. Sandra, essa eu tenho dificuldade, né? Oh, Deus, irmãos, eu estou falando aqui, mas eu sou a primeira. Tudo o que você tem que estar à disposição do outro. Você tem um carro? Tem que estar à disposição do irmão. Você tem R$100? Tem que estar à disposição do irmão. Olha só o que eu falei no início. A cultura do mundo fala o quê? Que é meu, que é seu, cada um por si, já era. A cultura do reino fala, você quer ser simples? Tudo o que você tem que estar à disposição do irmão. Ô Rodrigo, me empresta o seu carro. Irmão, não vai abusar não, tá? Não vai abusar não. Mas tem que estar à disposição. Rodrigo, eu estou precisando no hospital, você pode me levar lá? Claro. Ô Jaque, eu estou precisando de um tênis, você pode me doar? Claro. Às vezes a pessoa nem vai pedir, mas é seu, porque Deus confiou a você. Não é que é seu, é um presente que Deus te deu, para que você compartilhe.
O problema é que a gente fica o quê? É meu, é meu. Não, é meu, é meu, é meu. Irmãos, enquanto nós retermos aquilo que o Senhor nos dá, você não vai prosperar. Quando você começar a abrir a mão, olha o que eu estou falando, porque eu tenho visto isso. Eu tenho vivido. Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de compartilhar. Dificuldade. Quando eu entrei na ONG, eu falei para o Sandro, Sandro, eu tenho dificuldade de compartilhar. De falar assim, olha, tá precisando de R$100. E fazer assim, tá aqui. Tem irmão que é assim, né? Ô, tô precisando de R$100. Ô, meu querido, tó. Mas tem uns que faz assim, né? Não. Pode ser 45, não é? É, querido. Tudo que você tem que estar à disposição do outro. Seu carro, suas finanças, sua casa, seu quarto. Tudo que você tem que estar à disposição do outro. A palavra de Deus diz, Pai nosso que estás no céu, vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra. É o pão meu. O pão meu é o pão o quê? Pão nosso. Não é o pão meu. O pão meu de cada dia me dai hoje. Não. É o pão nosso. Desculpa. É isso. Não gostamos de ouvir, mas é isso. É nosso. É nosso. E eu estou falando aqui, eu estou sujeita a amanhã um de vocês chegar em mim e falar, me empresta seu carro, e eu falar, é nosso. Querendo morrer, mas é nosso, não é? É nosso. Não existe isso. É nosso. Tá aí o segredo, irmãos. É nosso. O pão nosso. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para o reino dele, tudo é para o serviço dele. Quanto mais você compartilhar, mais você terá. No reino de Deus é assim. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Quanto mais você retém, menos você tem. Deus sabe para quem Ele pode dar. Eu sei que eu posso dar na mão da Dani R$1.000, porque se alguém vier e precisar, ela vai compartilhar os 1.000. Mas eu sei que eu não posso dar na mão do outro R$50, porque ele vai reter. Como que eu vou entregar? Como que Deus vai entregar na tua mão riquezas, se Ele sabe que se Ele entregar na tua mão, você vai reter? Como? Se o propósito de Deus não é o fim de mim mesmo. É tudo assim e assim. Como, meus irmãos, que Deus vai entregar na mão da Thaís riquezas, se Ele sabe que na hora que chegar na minha mão eu vou fazer assim? É meu. Não, olha as pessoas que são abençoadas nessa igreja, são as que mais dão. Dá. Às vezes a gente olha e fala, é besta. Não é besta, é simples. Não é besta. O centro do financeiro dele é Cristo. É isso. Os seus bens, as suas coisas têm que estar à disposição do outro. E parênteses, não abuse do irmão, amém? Não abuse. Mas as nossas coisas têm que estar à disposição do outro. Então, para praticar a simplicidade mental, interna, começa de dentro para fora. Tudo vem de Deus, tudo. Confie que é Deus que cuida das suas coisas. E coloque tudo à disposição do outro. Fez isso? Vamos para os passos externos. Comece a praticar, irmãos. Compre por utilidade e não por status. Para de comprar por status. Você precisa daquilo? É útil? Vai ser útil na tua casa? Beleza, compra. Ah, não, é para ficar bonitinho. É para os irmãos ver. Quem já viu, ou quem já fez isso, comprou uma coisa que não queria, que não gostava, para impressionar alguém que nem curtia também. Talvez você já passou por isso. Uma roupa que a gente compra e nem... Mas está na moda, né? Está passando na TV, está na novela. Compre por utilidade, não por status. Rejeite qualquer coisa que cause dependência. O meu carro está causando dependência. Eu amo o meu carro, eu adoro o meu carro, eu respiro o meu carro. Rejeita isso aí. Desfaz desse carro.
o que me causa dependência, eu não sei, cada um tem alguma coisa. A idolatria é isso. O que tem causado dependência? Rejeite. O que causa dependência? Rejeite, só Cristo. Nada pode tomar o lugar de Cristo. É a televisão que está tomando o lugar de Cristo? Tira ela do seu quarto, põe ela em outro cômodo. O que tem causado dependência? Terceiro, desenvolva o hábito de dar coisas. Chega em casa hoje, analisa uma coisa que você gosta, mas que você não está usando. Não é coisa rasgada não, tá? Sabe aquilo que está lá na tua casa, que você fala, o ano que vem eu vou usar, mês que vem eu vou usar, mas você nunca usa? Tira de lá e doa para alguém. Desenvolva o hábito de dar coisas. Talvez algo que está na tua mão seria de grande valia na mão de outra pessoa, mas a gente quer reter. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Como assim? Pega emprestado a casa na praia. Por que você quer comprar a casa na praia? Pega emprestado, meu querido. Você não vai ter que pagar IPTU. Aluga. Paga uma diária. Você sabe que tem grandes empresários que nem compram carro mais. Vive só de Uber, bicicleta e táxi. Que se você pôr na ponta do lápis, sai mais barato. Hã? Aonde? O patrão. Aí você olha o rico e fala, que pão duro, que burro. Não, ele é simples. E às vezes a gente mais pobre que ele. É isso. Eu não sei o que vai bater para você, irmãos. Cada um vai entender aonde isso daqui dá. Simplicidade. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuir. A gente tem a necessidade de possuir as coisas. Não, eu preciso ter. Para com isso. Pega emprestado. Não, eu preciso ter uma casa no sítio. Se você vai morar, beleza. Agora, se for para você ir uma vez por ano, compensa mais você alugar. Sim ou não? Eu tenho parentes que têm casa na praia. Lá na Praia Grande, Ponta do Mar. Apartamento. Paga de IPTU. Não estou contando que me contaram, eu vi. R$2.800 de IPTU. Eu não gasto isso de aluguel de praia numa vez por ano. Você gasta isso? R$2.800 você vai para um resort lá em Praia Grande. Vai. Com café, almoço e janta. Para de querer possuir as coisas. Desfrute. Desfrute das coisas sem querer possuir. Ah, não, tem que estar no meu nome. Tem que estar ali registrado para mim. Desfrute. Aprecie a natureza. Nossa, a gente tem falado isso muito aqui. Aprecie a natureza. Olha os passarinhos. Trabalha o passarinho? Não. O passarinho acorda de manhã falando, deixa eu ir trabalhar. Não. E ele come todo dia. Olha os passarinhos. Olha os peixes. Olha as árvores, olha as flores. Tá lá. Se o Senhor não mandar a chuva, nada vai acontecer. O arroz está à hora da morte, né? Quem foi no mercado já viu o preço do arroz? Meu Deus. Tem até meme já, né? A mulher esquece o pacote de arroz no ônibus, tá lá morta. Irmãos, adianta a gente se preocupar tanto com tanta coisa? Se você for ver, tem vários motivos para ele estar alto. E um dos motivos é o quê? A colheita. Quem é que dá a colheita? Quem é que dá a colheita? É Deus. Essa pandemia mostrou o que para nós? Quantos planos e projetos você tinha para esse ano? Meu Deus, em março eu estava nas férias. Eu já tinha projetado abril, maio, junho. E era totalmente diferente do que eu vivi. Quem imaginaria que estaria em casa? Que os filhos estariam em casa. E aí? Deus pode fazer assim, parar tudo. A gente já teve a prova disso, não é? Já tivemos o gostinho disso. Para de se preocupar com amanhã. Para de entrar num culto e ficar pensando na segunda-feira. Teu Pai é o que supre todas as suas necessidades. Seja simples. A
maioria dos nossos problemas é a gente que procura. É nós que procuramos. Eu tô com um salário reduzido em... não sei nem mais quanto que é, de tanto que reduziu. Mas acho que é mais de 50%. Deixa eu ver. Mais, irmãos. Deve estar uns 60% reduzido. E se eu te falar que eu consegui terminar a minha casa nesses 4 meses de pandemia, eu consegui comprar os meus móveis. E se você chegar em mim e falar como foi, eu não sei te explicar, Sandra. E eu não estou falando da boca para fora, eu não sei explicar, irmãos, eu não sei. Eu não sei. Se vocês me perguntar assim, mas como foi? Como? Eu e o Lucas direto falam, não sei, não sei, não sei. E sabe o que eu tenho entendido? Isso é prosperidade. Não é o quanto eu ganho. É o quanto o Senhor consegue fazer com aquilo que eu ganho. Porque quem faz é Ele. Então você pode ganhar R$300 e ser mais próspero que alguém que ganha 25 mil reais. Eu vi muitos anos a minha sogra ganhar 800, 900 reais, eu acho que era isso. E ela pagava isso, pagava aquilo outro, pagava tudo. É prosperidade. É isso. Então para de se preocupar. Sabe qual é o nosso trabalho, irmãos? É descansar. Só esse. O nosso trabalho é só descansar em Deus. Esse é o maior trabalho, só esse. Todo o trabalho, todo o resto é trabalho do nosso paizinho. Se nós buscarmos o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. É fato. Sabe por quê? Nós tivemos o culto de mulheres aqui no último mês. E mulher, a maioria veio sem carro. E na hora de ir embora, o que a gente precisa? Carona, né? E um monte de irmãs vieram sem carro, até porque não dirige, o marido não veio. E a Aline veio dirigindo. E para a Aline era uma dificuldade muito grande dirigir. Ela tinha medo. E ela falava, sabe, assim como para outras mulheres aqui, é uma dificuldade grande dirigir. E, ok, não tem problema. Mas o Senhor quer fazer você perder esse medo. Sabe por quê? Porque tudo é para a glória dele. E a Aline veio e ela, na hora de ir embora, deu carona para umas 4 irmãs. Ela veio dirigindo, deu carona para umas 4 irmãs. No outro dia eu recebi uma mensagem de uma irmã, agradecendo, Sandra. Falando assim, ô minha irmã, eu que ainda ganhei o crédito, nem levei. Ô minha irmã, muito obrigado pela carona. Muito obrigado, porque eu não moro tão perto assim. E vocês me levaram em casa, esperou eu entrar no portão. E eu mandei a mensagem para a Aline, porque foi ela que deu a carona. E eu falei, Aline, lembra quando você falava, eu tenho medo de dirigir? Ó, porque o Senhor tirou o seu medo. Para que hoje você levasse mulheres para casa. Sempre tem um propósito, irmãos. Não é para que as outras olhem e falem, uau, ela dirige. Não. É para que ela abençoe outras mulheres. E ela falou para mim assim, você acredita que ontem, depois que eu deixei as irmãs, eu no carro, o Espírito Santo falou para mim isso? Filha, por isso que eu te ensinei a dirigir. Simples, né? É a simplicidade de Deus. É a simplicidade de Deus. Eu não sei o que você tem na sua mão, mas é nessa simplicidade que o Senhor vai nos usar. Nosso trabalho, irmãos, é só descansar. O problema é que a gente está correndo. E eu vou terminar lendo para vocês uma parte do livro que fala assim. Você está sujeito ao perigo e à tentação de arrastar a mente para os negócios e entupi-las com ela.
Assim, dificilmente conseguirá fazer algo para Deus. E a mente estará nas coisas, não acima delas. Então, se o Senhor Deus cruzar com você e pará-lo no mar e na terra, e tomar todos os seus bens e direitos, que sua mente não tenha embaraços, pois a mente que tem embaraços irá se afligir, estando fora do poder de Deus. Que Deus conceda a mim e a você coragem, sabedoria e força para sempre manter o reino de Deus como prioridade número 1 da vida. Fazer isso é viver em simplicidade. Precisamos priorizar o reino, não da boca para fora. Precisamos priorizar nas nossas atitudes internas e externas. Porque tudo é para o reino. Dirigir é para o reino. O carro é para o reino. O salário é para o reino. Os meus filhos são para o reino. O meu casamento é para o reino. A minha casa é para o reino. Tudo é para o reino. Tudo, irmãos, é para o reino. Guarde isso. Medite nisso. Se analise. Saia daqui se analisando. Fala, Senhor, eu preciso ser simples. Eu deixo esses embaraços. Sabe por quê? A gente vive correndo atrás das coisas. E quando a gente menos esperar, passou. Passou. Chegou a idade. Ou, não sei. Nós não sabemos se estamos vivos amanhã. Não sabemos. Pode ser que amanhã nem eu nem você esteja aqui. E aí? Você vai levar alguma coisa no caixão? Você leva alguma coisa no caixão? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Você que está em dúvida aí, confie. Busca primeiro o reino. Busca a justiça de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Para de se preocupar. Para de querer guardar a marmita de amanhã, porque o nosso Pai, Ele vai prover amanhã, amém? Eu não sou diferente de você. É o mesmo Pai. Ele não tem filhos preferidos. O seu trabalho é só descansar. Fique de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Comece a pedir perdão para o Senhor. Peça perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Porque eu não tenho levado uma vida simples. Peça perdão, irmãos, porque a gente não tem colocado Jesus no centro das coisas. Sabe, é só o barco balançar e a gente já se aflige. Se Jesus estiver no centro, se você for como criança, você não vai. E não é palavras bonitas, é realidade. Se Jesus tirar o seu caminhão, você vai continuar sendo feliz, porque não é o seu caminhão que traz felicidade. Se Jesus tirar o meu emprego, o home office, eu vou continuar sendo feliz, porque não é isso que me traz felicidade. É Jesus. O centro de tudo é Jesus. E Ele quer nessa noite sair daqui sendo o centro da nossa vida. É isso que Ele quer de nós. Olha, eu quero ser o centro da sua vida, filho. A simplicidade nos liberta da ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, com depressão, tomando remédio, não consegue dormir, deita, nem dorme, ansioso pelo dia de amanhã. É a hora, coloca a mão no teu coração e fala, Senhor, eu descobri a raiz dessa ansiedade, é falta de confiança em Ti. Oh, meu querido, é seu momento, fala para Ele, Ele é o Pai. Fala, Senhor, eu tô ansiosa, é porque eu não confio em Ti. Confessa. Fala, Espírito Santo de Deus, eu preciso da Tua ajuda para colocar Jesus no centro das minhas coisas, no centro dos meus bens, no centro da minha vida intelectual e espiritual. Me ensina, Senhor, a descansar. Oh, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender que tudo vem de Ti. Tudo é um presente. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti. A confiar que o Senhor está cuidando das nossas coisas. O Senhor está cuidando da minha casa.
O Senhor está cuidando dos meus bens. O Senhor está cuidando dos meus filhos. Oh, Deus, nos ajuda, Pai, porque nós somos falhos e nós temos falta de fé, é isso. Pai, nos faz como crianças novamente, simples, simples. A criança precisa de tão pouco, por isso que a tua palavra diz que quem quiser entrar no reino precisa ser igual a um desses pequeninos. Senhor, nos ajuda a ser simples, por favor, por favor. Pai, simples na oração, simples no falar, simples nas nossas conquistas, simples no espiritual. É nós que complicamos tudo, Senhor. Nos dá a sua simplicidade. Que possamos almejar como Jesus. Oh, Pai, que possamos almejar como Jesus. Que largou toda a sua riqueza, todo o seu tesouro. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai. Eu clamo nessa noite, Senhor, por esse meu irmão que está ansioso, que está depressivo, que não está conseguindo dormir. Que nesta noite ele saia liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda ansiedade caia por terra. Porque o Senhor já abriu os nossos olhos. É a simplicidade que nos liberta. Pai, nos ajuda a confiar. É com essa palavra que eu quero sair daqui. Nos ajuda, Senhor. Precisamos aprender somente a descansar. Porque todo o trabalho é teu, Pai. Pai, nos ensina a descansar. Eu creio, Senhor, que sábado nós não vamos conseguir nem trazer na peru os mantimentos, porque o Senhor é o dono de tudo. Nós precisamos só descansar. É o Senhor que é o dono daquele supermercado, Pai. Está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. É o Senhor que está no controle dessa empresa, Pai. É o Senhor que está no controle desta família. É o Senhor que está no controle dessa escola. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nos ajuda, Pai, a contemplarmos o Teu trabalhar em nossa vida e descansar. Descansar, descansar, descansar. Não permita, Senhor, que o inimigo roube essa palavra do nosso coração. Nos dá um coração desprendido, Pai. Nos dá um coração doador. Que as minhas coisas estejam à disposição dos meus irmãos. Que os meus bens estejam à disposição dos meus irmãos. Tira o egoísmo do meu coração. Tira, Senhor, que eu aprenda a dar. Que eu aprenda que dar é melhor do que receber. Coloca um coração doador em nós, em cada um de nós. Porque assim, Senhor, nenhum de nós terá falta. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Que a nossa mente seja renovada através do entendimento da Tua palavra. Que não nos amoldemos a este mundo, Senhor. Venha o Teu reino. Venha o Teu governo sobre as nossas vidas, Pai. Que sejamos a exceção deste mundo. Que sejamos a exceção, Pai. Que sejamos o diferente. Que sejamos o estranho. Que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, como ele é simples. Nossa, como ela é simples. Como ele é contente com aquilo que tem. Pai, que possamos ser a exceção. Que não vivamos conforme as regras ditadas aí fora. Preocupados com o preço do arroz. Preocupados com o preço do óleo. É o Senhor que dá o plantio. É o Senhor que dá a colheita. Oh, Pai, ainda que o mantimento suba o valor, é o Senhor que vai colocar no meu bolso a capacidade de comprar esse mantimento. Nos faz confiar, Senhor, e descansar em Ti. É o que eu te peço nessa noite, que cada um dos meus irmãos saia daqui, Senhor, cheio de Cristo, que possamos entender que basta Cristo em nossa vida. Que o Senhor é suficiente em nós.
É a minha oração nessa noite, Pai. Que eu possa entender que o Senhor é suficiente em mim. Eu não preciso de um carro melhor. Eu não preciso de um salário maior. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Essa é a minha oração nessa noite. Eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Pode encerrar, Thaís. Pode encerrar. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus